Olá, irmãos. Sejam bem-vindos à continuidade do nosso estudo, parte 2 agora, para o servirmos sem medo. Nós estudamos a parte 1 em Sofonias e vamos prosseguir agora no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 1. Lembrando um pouco do que nós falamos na nossa primeira parte, falamos sobre o livro escrito pelo profeta Sofonias, profeta menor, que trata sobre o grandioso tema, o Dia do Senhor, aquele grande dia que há de vir para o julgamento das nações. E nesse julgamento nós temos severas palavras de punição a vários povos que nós citamos, estudamos. E dentro dessa condenação prometida a estes todos, povos que tiveram enormes pecados, povos que tiveram suas más condutas, nós temos ainda no final do livro uma promessa. Nós temos olhares de esperança, nós temos uma garantia de salvação para um remanescente. Nesse livro inteiro, que fala tanto sobre punições, sobre sanções, o temor mediante aos pecados do povo, nós temos ainda esperança. Então, o que nós resgatamos com esse primeiro estudo é a necessidade de nós avaliarmos os nossos próprios pecados e nesta avaliação entender que nós deveríamos temer a punição dos nossos pecados, deveríamos temer o juízo que demanda naturalmente de um Deus santo para um povo pecador. Mas, chegando no final do livro, entendermos que há esperança. Há esperança na garantia, na promessa de que Deus estaria entre nós. Chegando ao capítulo 3 desse livro de Sofonias, versos 14 e 15, nós fizemos o estudo destes versos. O 14 diz: Cante, ó cidade de Sião, exulte, ó Israel, alegre-se e regozije-se de todo o coração, ó cidade de Jerusalém. Nós temos um grande chamado ao louvor, ao cântico. Não há nada mais propício ao enredo de Natal do que falarmos dos cânticos, dos corais, dos coros cantando e louvando a Deus. Sofonias nos chama a isso, falando que nós devemos cantar. O povo de Deus deve cantar, alegrar-se, regozijar-se. Por quê? Verso 15, que nós separamos o estudo. O Senhor anulou a sentença contra você. Essa frase é espetacular. O Senhor anulou a sentença contra você. Não partiu de nós, mas Deus sim cancelou a nossa dívida, cancelou a punição dos nossos pecados, anulou a sentença contra nós. Esse é o motivo do louvor. Ainda, continuando no verso 15, o Senhor, o Rei de Israel, está em seu meio. Ou seja, o próprio Deus veio a nós. Ele está no meio de nós. Isso nós celebramos no Natal. O Emanuel, o Deus conosco. E por fim, nunca mais você temerá perigo algum. Isso não quer dizer que um justo juiz veio entre nós para mais próximo a nós olhar de perto os nossos pecados e ter uma punição mais severa. Não, Deus sabe de todas as coisas e tudo está perante Ele, claro. Ele sonda os corações e sabe muito mais de nós do que nós mesmos. Não precisaria vir aqui para sondar melhor a nós e punir mais. Ele veio para salvar. Ele veio para livrar. Ele veio para que não tenhamos mais medo. Estes perigos, estes inimigos, essas afrontas, todas que nós temos mediante a nossa responsabilidade, o nosso pecado, as nossas escolhas, a nossa depravação, todos eles são vencidos em Cristo Jesus. Todos eles são vencidos finalmente naquela cruz, naquela ressurreição. Todos eles mostram um sinal de esperança de os vencermos naquela manjedoura. Nunca mais você temerá perigo algum. E sobre esse vencer os temores, vencer o medo, esse é o nosso estudo.
nós o serviremos. Serviremos a Deus agora sem medo. Jesus é o cumprimento da promessa de não termos medo, de nunca mais temermos. É Jesus o cumprimento desta promessa. Não temas, não deveremos mais temer os nossos inimigos, nunca mais teremos medo. Então, Jesus é o alvo dos nossos olhos, dos nossos estudos, das nossas canções, dos nossos louvores de Natal, obviamente, Jesus Cristo. E vamos estudar ainda mais, refletir um pouco mais sobre como Jesus cumpre essa promessa de não termos mais medo. Lucas, capítulo 1, o vasto, grandioso capítulo 1 de Lucas, nós temos um trecho muito especial, iniciando aí em nossos estudos no versículo 39 e já indo até o 45 a princípio. Lucas 1, 39 a 45, que diz: Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas, por que sou tão agraciada a ponto de visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquele que creu, que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Esta é a saudação de Maria sendo respondida com o agitar de João Batista. João ainda no ventre de Isabel, Isabel cheia do Espírito Santo, respondendo-lhe com essas graciosas palavras. Nós temos aqui aspectos majestosos de agradecimento. Nós temos aspectos fantásticos de louvor a Deus. Primeiramente, Maria foi visitar Isabel. E nessa visita a Isabel, enquanto ambas estavam grávidas, e ambas estavam grávidas sob promessa de Deus, visitadas por anjos. No caso de Isabel, é uma estéril que agora dará à luz ao maior dos profetas, João o Batista. Sob as palavras do próprio Jesus, entre os nascidos de mulher, nenhum é maior que ele, nenhum. Nós podemos citar no Antigo Testamento grandes homens. Podemos citar Moisés, podemos citar o grande José do Egito, podemos falar do rei Salomão, toda a sua glória, o mesmo seu pai Davi, o maior dos reis de Israel, talvez. Mas nenhum destes foi citado por Jesus como o maior nascido de mulher. Foi o simples habitante do deserto, comedor de gafanhotos e mel silvestre, vestido de uma forma bem peculiar, João o Batista. Aquele que não devotou sua vida a ganhar bens materiais, a fazer nada a não ser pregar o arrependimento e anunciar Jesus. Desde o ventre foi anunciado que ele seria aquele que endireitaria os caminhos do Senhor, a voz do deserto que clama. Aquele que anunciaria, serviria a Jesus Cristo e seria um grande servo de anunciar o arrependimento ao povo de Israel, preparando a mensagem do Evangelho. Então nós temos na presença de Cristo, no ventre de Maria, nós temos na presença do menino Jesus, ainda no ventre, a especial visita ali, na saudação desde a saudação de Maria, João Batista, João no ventre, saltando, agitando-se. Nesse momento, nós podemos ter olhares tanto para as duas mães, agraciadíssimas por Deus, realmente mulheres ímpares na história, Isabel e Maria.
mas também para os meninos. Nós temos no ventre 2 crianças que respondem aí, que são protagonistas também desta cena. E nos chama a atenção que na saudação da mãe do nosso Senhor, Maria, João agitou-se no ventre. Então, muitos de nós já ouvimos tanto que este mundo que odeia a vida por causa do pecado, que odeia o altruísmo, a responsabilidade, o doar-se ao próximo por causa do seu pecado. E no seu egoísmo, sob a desculpa de meu corpo, minhas regras, analisa a vida dentro do ventre e tenta chamá-la de não vida. Tenta chamar a pessoa que está lá dentro de impessoal. Tenta chamar a alma que está pulsando dentro do ventre da mãe de um amontoado de células. Mas nós sabemos e somos enriquecidos por esse texto de que são almas que já exultam a Deus desde o ventre. Foi essa a reação do bebê ainda não nascido, João, aquele que seria após o nascimento, de uma forma toda especial, chamado de João. Nós temos ele saltando, agitando-se de alegria, mediante a presença do seu Senhor e de sua mãe, Maria. E essa agitação de João, o profeta, nós temos o Espírito Santo se apossando de Isabel e ela fazendo estes elogios. Então o Espírito Santo e Isabel aí produzindo essas belíssimas palavras que ressaltam, primeiro, benditos. Seja bendita a mãe e seja bendito o filho. Seja bendita Maria, seja bendito Jesus. O quanto nós devemos bendizer. O quanto este mundo gosta de maldizer, falar mal de tudo, de todas as situações, de tudo que nos cerca. A situação de 2020, por exemplo, quem de vocês ouve quase que toda semana que 2020 foi terrível? Por que maldizemos tanto? Por que gostamos de falar mal de todas as coisas de tal maneira? Ora, observe o menino Jesus e bendiga. Observe a mãe que carrega o menino no seu colo e bendizei, ó povos, bendigam. Vamos proclamar as bênçãos do Senhor. Vamos falar bem das coisas, tal como Isabel tem falado. Bendita seja a mãe, bendito seja o filho. Ela ainda reconhece a graça de ser visitada pela mãe do seu Senhor. A graça de ser visitada. Ela não merece tamanha bênção. Tamanha bênção não pode sequer ser descrita, mas ela é expressada em belas palavras aqui por Isabel, pela graça. Quantas graças nós recebemos, o quanto na sua vida, se você analisar, na verdade não é merecimento seu. Existem muitas coisas que nós temos na nossa vida que são merecidas. Uma promoção depois de vasto trabalho, esforço, estudo, grandes resultados. Talvez um diploma depois de estudar muito e fazer com êxito as provas finais. Muito de nossa vida, sim, é merecido. Pode ficar tranquilo, é merecido. Mas sabemos que só temos força, fôlego, capacidade, porque Deus nos deu. Então, perante Deus, tudo é graça. E agora, quando nós nos deparamos com situações específicas da nossa vida, a graça perante os nossos olhos se recobra, se torna ainda maior e nós precisamos falar, isso é uma graça ainda mais abundante, ainda mais transbordante. Que graça! E é isso que Isabel faz aqui. Olha para Maria, a bem-aventurada Maria, que vem até ela para visitá-la. Simplesmente Isabel fala, quem sou eu para receber a visita de Maria?
quem sou eu para receber a visita? Não por quem é Maria, mas por ela ser mãe do meu Senhor. Mãe do meu Senhor. Por ela ser também agraciada com essa situação de ser mãe de Jesus. Mãe do Deus encarnado, mãe do Emanuel, o Deus conosco. Essa é a situação de Maria, escolhida entre todas as mulheres da história para ser a mulher mais especial de todas, mãe do meu Senhor. Não só do Senhor de Isabel, mas do nosso Senhor. E ela ainda fala, finaliza, dizendo, feliz a que creu. Feliz. Esse mundo busca felicidade, todos procuram a felicidade e a projetam em coisas tão absurdas. Mas aqui Isabel dá o segredo da verdadeira felicidade. É olhar para Deus e crer em sua palavra. Ela recebeu uma mensagem, ambas receberam mensagem dos anjos sobre meninos que viriam de uma forma totalmente especial e com uma missão bem clara. Cada um teria desde o nascimento uma missão. Missões aí bem diferentes. João Batista com uma missão espetacular e ímpar entre os homens, mas também um pecador, como todos estes. Mas Jesus, o único sem pecados, ele, como Filho de Deus, como o próprio Deus Filho, tendo a missão de salvar o mundo. Feliz. Maria é feliz, Isabel é feliz, porque estas duas, sim, desde o anúncio dos anjos, creram que isso aconteceria. Creram que estes filhos seriam, sim, dedicados a estas missões especiais. Creram em Jesus. Creram na palavra de Deus. Feliz é quem crê. Você é feliz? Prosseguindo, e como resposta a essas belíssimas frases de Isabel, nós temos um Magnificat. O que é o Magnificat? Essa palavra em latim significa magnificar, que significa engrandecer. É o cântico de Maria. Nós temos um cântico totalmente especial sendo narrado aqui. Nós vamos estudar este cântico, que se intitulou na história aí da igreja como Magnificat. Não é dentro das escrituras, como parte da palavra de Deus, e esta palavra em latim está, obviamente, mas foi batizado com outros cânticos em Lucas sobre o nascimento de Jesus. Foi batizado em latim e nós o conhecemos por Magnificat. É interessante nós analisarmos estes próximos versículos como primeira parte do Magnificat, que vai do 46 a 49. Leiamos. Então disse Maria, minha alma engrandece. Essa parte do engrandece ou magnifica e batiza todo este cântico. Minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. Santo é o seu nome. É interessante citarmos que estes cânticos recheiam estes primeiros capítulos de Lucas. Não só o capítulo 1, mas também o capítulo 2. Pois, com toda a narrativa que Lucas conta tão detalhadamente do nascimento de Jesus, e que inclui também o nascimento de João Batista na sua narrativa, nós temos alguns cânticos. O cântico de Maria, temos depois o cântico de Zacarias, temos o cântico dos anjos encontrando os pastores e temos, por fim, o cântico de Simeão, o belíssimo cântico de Simeão. Estes 4 ainda têm alguns nomes também em latim para ser lembrados. Geralmente são chamados de Magnificat, o cântico de Maria, Benedictus, o cântico de Zacarias, In excelsis Deo, o cântico dos anjos, e Nunc
de Mitz, o Cântico de Simeão. Quem sabe um dia estudamos os quatro cânticos. Mas, neste momento, estudaremos esse Magnificat, esse Cântico de Maria. Esse Cântico de Maria, antes de entrar nas palavras em si que Maria utilizou, é interessante entendermos a dinâmica que está acontecendo entre ambas. Isabel, com aquelas belas palavras que já citamos, e agora Maria com essas belas palavras que lemos e comentaremos agora. Ambas juntas, elogiando a Deus, louvando e engrandecendo a Deus e suas promessas, exaltando a felicidade daquelas que creem nas promessas e nas palavras de Deus. Este é o encontro que todos nós queremos. Este é o momento em que todos os cristãos amam estar. Os momentos em que se encontram cristãos e ambos, pelas suas experiências, pela sua fé, compartilham a sua alegria ao crer em Deus. Isso é realmente especial, um momento de louvor comunitário. Muitos hoje não têm prazer nesse momento. E a primeira coisa que ressaltamos é: não tem prazer, porque não tem essas visitas. Não tem este costume de fazer visitas ou mesmo ter contato com pessoas que amam a Deus. Duas pessoas aqui realmente servas. Duas pessoas aqui realmente felizes em crer em Deus. Maria e Isabel. Agora nós, em nossa vida, preferimos ir atrás de pessoas, conviver com pessoas que sequer amam ao nosso Senhor, que sequer se prostrariam perante o Rei dos Reis e glorificariam o seu nome. Nós temos, então, a ausência de cânticos em nossa vida. E isso é muito terrível para a nossa existência. Estes cânticos que, nas palavras de engrandecimento, trazem momentos tão especiais para a vida de ambas aqui, são totalmente omissos em grande parte da nossa vida. Se você pensar, eu não tenho engrandecido a Deus com palavras tão bonitas, eu não tenho me inspirado para louvá-lo. Pare um pouco e pense com quem você convive. Quais Marias ou Isabéis têm figurado em sua vida? Será que você se ajunta com cristãos realmente exultantes em Deus e passa momentos maravilhosos exultando a Deus? Ou você prefere passar a sua vida, manter amizades com aqueles que têm tudo a ser falado de uma forma tão incrível, menos Cristo? Isso responde muita coisa sobre como você tem respondido em adoração. Não é surpresa se você pensar de alguns cristãos, ou você mesmo, que quando se ajuntam falam de muitas coisas, mas nunca falam maravilhoso é Deus. Nunca falam grandioso é o nosso Deus. Nunca magnificam o nome do nosso Senhor. Isso é corriqueiro na vida de muitos e revelador sobre quem está verdadeiramente crendo e está feliz porque crê. Neste momento, neste cântico de Maria, o Magnificat, nós temos um engrandecimento. Magnificar é tornar grande. Nós temos na história alguns que são chamados de Magno. Nós temos desde Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno, que foi um grande conquistador do Império Macedônico, o Império Grego, que disseminou a cultura helenística no mundo. E temos também, na Idade Média, por exemplo, o próprio Carlos, o grande rei, Carlos Magno, primeiro rei aí condecorado pelo Papa e colocado no Sacro Império Romano-Germânico. Homens grandiosos e por isso são chamados de Magno. Então, Magno significa grande. E quando nós falamos do Magnificat, ou magnificar é mostrar a grandiosidade, evidenciar o quanto é grande, engrandecer. E por isso nós temos
essas primeiras palavras de Maria: a minha alma engrandece, magnifica ao Senhor e se alegra. Nós temos a alma de Maria sendo sim levada a magnificar o nosso Senhor, e quanto disso nos falta. A nossa vida é muito terrena, é muito no chão. E essas palavras de louvor e exaltação a Deus nos levam às alturas. Nós engrandecemos, nós extrapolamos a nossa própria existência. Nós temos momentos sublimes ao louvar e engrandecer, porque estes momentos são de palavras riquíssimas. É interessante o quanto a arte, por exemplo, mostra que a vida não basta e por isso busca a beleza das grandes pinceladas, das grandes harmonias, dos grandes visuais, para enriquecer e enobrecer. As palavras também têm esse sentido, e nesse cântico de Maria enobrecem. Ela está descrevendo uma situação verdadeira que está acontecendo naquele momento, mas com palavras tão belas que parecem até maiores do que a situação. Isso é engrandecer, isso é louvar, isso é enobrecer a alma. As coisas que estão acontecendo ao seu redor podem sim ser descritas de uma forma tão técnica e tão visível, terrena, que não inspira ninguém, apenas decifra o que está acontecendo. Agora, pode acreditar que tem palavras que enobrecem a situação. Não estamos falando que vamos disfarçar ou maquiar a situação, mas entender o Deus que está por trás dessa situação e entender que isso é muito maior do que nós enxergamos com os nossos olhos físicos. Se nós enxergarmos a situação com os nossos olhos espirituais, tornaremos grande, engrandeceremos, magnificaremos. Nós podemos olhar e descrever apenas uma criança que não tinha local para ser colocada com um berço, não tinha um quarto muito bem preparado para ela, já com o nome dela na porta, com os lençóis temáticos, com a roupa já com o nome bordado, como nós temos hoje em dia. Não temos um berço de ouro para nascer o grande rei de todo o universo. Nós temos apenas um coxo, temos apenas um local onde animais comem, sendo deitado o rei de todo o universo naquele local. Poderíamos muito bem falar sobre a ausência de valores financeiros consideráveis e podemos falar sobre a ausência de local adequado para ele ficar, ou podemos falar da grandiosa humildade que o dono de todo o universo teve ao vir entre nós e mostrar e ensinar graça, e mostrar e ensinar a verdadeira nobreza e riqueza. A mesma abordagem nós podemos ter da mesma situação. Nós podemos engrandecer a Deus por tudo que acontece entre nós. Nós podemos apenas dizer que temos tido dificuldades, ou podemos entender que o Deus grandioso está acima das dificuldades. Podemos entender que Deus tem nos conduzido mesmo em meio às nossas dificuldades. Podemos crer que Deus está entre nós. A própria Maria já exalta a situação dela mesma como alguém agraciada. Ela diz que este Deus maravilhoso que ela engrandece e se alegra, atentou para a sua humildade, para a humildade desta serva. Ela se coloca na posição de serva de Deus, e não há lugar maior para estarmos do que aos pés do nosso Altíssimo. E diz que Deus atentou para ela. É uma surpresa Deus se atentar para alguém tão pequeno, um ser humano, um pecador, um comum. Deus se atentar e escolher. Deus se atentar e separar entre todos. Deus se atentou para ela. Por isso, não mais apenas uma entre uma multidão, mas uma chamada de bem-aventurada. Ela fala que todas as gerações, a partir dali, a chamarão de bem-aventurada, feliz, felicíssima.
chamarão Maria disso. Não por seu merecimento, mas porque o poderoso fez grandes coisas em seu favor. Entenda, é pelo favor de Deus. Não porque Maria é sim um semideus, não porque Maria ela era digna de receber a Deus, mas porque ela foi tornada bem-aventurada. Foi tornada, na sua humildade, alvo da atenção de Deus, no favor de Deus, no favor do poderoso Deus. Por isso, ela só pode declamar uma coisa no final dessa primeira parte: Santo é o seu nome. Realmente a santidade de Deus salta perante os nossos olhos, porque Ele não faz nada errado, não faz nada misturado aos homens, misturado ao homem pecador, submisso às nossas falhas, aos nossos desejos, mas mantém firme o seu propósito. E o propósito de Deus sabia Maria. Maria conhecia as Escrituras. Maria conhecia todas as profecias. Maria era devota a Deus. Então nós temos uma certeza dela. Ele não se submeteu a nós. Santo é o seu nome. Permanece intacto, permanece puro. Santo é o seu nome. Continuamos, segunda parte deste cântico ainda de Maria, o Magnificat. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Nós temos agora um cântico de Maria sendo levado a lembrar, a recordar das promessas, exaltando a misericórdia de Deus. Nós temos um Deus que é recobrado aqui em misericórdia, é engrandecido agora pela sua misericórdia. A misericórdia é a capacidade de resgatar um miserável da sua miséria. Isso é misericórdia. Deus é misericordioso, pois viu um povo totalmente fraco, lançado às suas misérias. E agora, eis que vem o Salvador. Eis que mostra o poder de Deus aquela manjedoura. Eis que nós temos Deus conosco, mostrando toda a sua glória e seu poder em Jesus Cristo. Vimos naquele menino a glória de Deus, a glória do Filho unigênito do Pai, pois misericórdia e poder são demonstrados aqui nas palavras de Maria, em Jesus Cristo, na notícia que Cristo viria. Ainda nós temos aspectos aqui de uma vitória inigualável. Não veio um poderoso para fazer uma casta de poderosos, que são, por sua excelência, chamados à nobreza e mantidos lá. Não vem alguém com grande poder para oprimir, vem para libertar os oprimidos. Nós temos, por grande parte na cultura judaica, um enobrecimento daqueles que são ricos. Uma grande atenção, como se eles fossem mais favorecidos por maior merecimento, por menos pecados. E aqueles pobres, mancos, aleijados e todo tipo de sofredor, sendo a seu sofrimento merecimento dos seus pecados. Então o rico, então o saudável, então o grandioso, o nobre, ele peca menos. Ele tem pouquíssimos pecados, ele cumpre a lei, então ele merece maior graça de Deus. Ou nem é graça, na verdade merece maiores bênçãos. Requer de Deus uma dívida de bênçãos. Este é um olhar totalmente errado
que apenas os desvirtuados em meio ao povo de Deus tinham. Aqueles que mantinham a fé em Deus sabiam que Deus se atenta para o miserável, que Deus se atenta para o oprimido, que Deus se atenta aos pobres. Maria era um destes saudáveis, esperançosos no Messias, saudáveis, esperançosos na misericórdia de Deus. E diz que Deus derruba os soberbos, Deus quebra o poder dos poderosos, Deus deixa de mãos abanando os ricos. Ao contrário, Ele exalta os humildes e enche as mãos, enche os famintos. Isso é incrível. Um Deus que se atenta para o pequeno, um Deus que recobra força aos fracos, um Deus que ajuda a mim. De outra forma, eu nunca seria atendido. De outra forma, eu nunca seria visto. Deus abraça os piores, por isso me abraçou. E lembrando ainda, Maria, isso faz parte de uma aliança. Isso faz parte de uma promessa antiga, não é uma promessa nova. As boas novas são: o Evangelho é: Deus atendeu suas velhas promessas. A boa novidade é que veio aquele que cumpre as velhas promessas. Ou seja, Deus ajudou Israel e se lembrou de Jacó. Afinal, nós temos essas promessas desde o Antigo Testamento, desde um povo separado em Abraão. Nós temos essas promessas sendo ditas a Abraão, Isaque, Jacó, cujo nome foi tornado Israel. Promessas vinculadas ao povo, promessas sendo dadas de que haveria bênção para todas as famílias, aquela linhagem, naquela descendência, e a descendência é Jesus Cristo. Maria estava consciente disso. Maria estava consciente de que tudo isso seria, de alguma forma, cumprido naquele que estava em seu ventre. E isso a faz glorificar a Deus. O que isso faz em você? Olhando para o Rei nascido, olhando para Jesus Cristo neste Natal, entendendo que nós estamos comemorando o nascimento de Cristo, o que isso gera em você, mediante aquelas antigas promessas, mediante um mundo ser salvo por Cristo, o que isso gera em você? Indiferença. Alegre-se, pois, por Cristo, não pelo feriado. Alegre-se, pois, porque Deus está entre nós, não em si porque você vai comer alguma coisa, mas sim, coma, comemore, abrace, se possível dentro da casa, sorria, regozije, faça tudo isso com toda alegria, por Jesus, pelo Rei que nasceu, pelo cumpridor das promessas e salvador do seu povo. Pois Deus não se esqueceu do seu povo. Deus exalta os oprimidos, Deus se atentou para os humildes. Isso mostra, nesse Magnificat que encerramos, esse Cântico de Maria, cumprimentos de Sofonias mesmo, por exemplo. Sofonias 3, que nós lemos o 17, mas olha o 18 e 19. Vou reler o 17, 18 e 19 agora. Sofonias 3. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você, com brados de alegria. Louvemos, cantemos. Olha quantos cânticos tem em Lucas. 4 elegantes, enormes, fantásticos cânticos. E agora, versos 18 e 19, ele diz em Sofonias 3: Eu ajuntarei os que choram pelas festas fixas, os que se afastaram de vocês, para que isso não mais pese como vergonha. Nessa época, agirei contra todos os que oprimiram vocês. Salvarei os aleijados e ajuntarei os dispersos. Darei a eles louvor e honra em todas as terras onde foram envergonhados. Note
Maria era uma grande estudiosa da Bíblia. Ela sabia que essa promessa do Emanuel envolvia Deus se atentando ao fraco, Deus se atentando aos que choram, aos que estavam em vergonha, que estavam afastados, que estavam oprimidos, que estavam dispersos. Não ao rico, não ao poderoso, não ao homem que se engrandece em si mesmo, mas aquele que aguarda Deus. Esse é o nosso Natal. Esse é Cristo chegando, se atentando ao que sofre. Se você é um destes, se você é um dos humildes, se você é um dos fracos, Jesus veio a nós. Essa é a boa nova. Isso é o que os anjos cantam, seja dar a glória ao Deus excelso, que Cristo veio a nós, os fracos. Então que esta seja a nossa reflexão e a nossa adoração, a nossa exultação. Entenda, o Deus que veio na manjedoura, Ele exalta e ergue os fracos. Ele cuida dos indefesos e oprimidos. Ele se atenta para os humildes. Pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia, torna bem-aventurados os que creem. Entenda a salvação gloriosa do nosso Rei. Entenda a salvação de Cristo. Porque a partir de entendermos quem é Jesus, serviremos a Deus sem medo. Serviremos a Deus sem temermos mal algum. Pelo prazer, pela alegria, pelo engrandecimento do nome do nosso Salvador, o sirvamos sem medo. Convido vocês também, a esta noite, a observarem um segundo cântico em Lucas, capítulo 1, o cântico Benedictus, o cântico de Zacarias. Faremos esse estudo essa noite, com todos convidados, e fiquem com Deus. Essas palavras lhe levem a engrandecer, magnificar o nome de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Fiquem com Deus. Deus os abençoe.